texto já bem conhecido, né? Das nossas leituras, mas sempre é bom, sempre Deus acrescenta algum detalhe no nosso entendimento, na nossa consciência, na nossa alma, nos nossos sentimentos, como nós temos falado aqui. Capítulo Lucas, Novo Testamento, capítulo 18, de 35 a 43. Todos conhecem esse texto, a cura do cego de Jericó. 35 a 18. É. Lucas capítulo 18, de 35. Quer ver? Quer ver? Amém? A cura do cego de Jericó. Subiu. O que ele queria? É o vizinho. Eu sei, que eu disse. O que ele queria? Para enxergar, estou igual o cego, eu enxergo. Eu sou vidente. Ele ficou perto da fonte da internet, que o telefone dele fazia um contato lá que estava embolado. Ah, ele não estava conseguindo agora. Ele ficou perto do molde, né? Do molde. O dele tá ruim? Manda ele botar um molde aí lá em cima para ele, né? Não, mas ele já a coisa falhou para ele. Tá bom. O nosso é melhor. Tá. Ele é outro? Ele paga outro? Ah, tá. Nossa. Tá certo. Todos acharam? Amém. 35, ó, 18, versículo 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele quem? Jesus, né? De Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo um tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, né? Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, davam louvores a Deus. Amém? Amém. Senhor, que nós possamos, temos cantado milagres, vamos ler na tua palavra, ver pela fé que este homem foi curado pelo mesmo Jesus que está passeando aqui no nosso meio. Amém. E queremos esse viver milagres, Senhor. Também falaremos, também clamaremos, também buscaremos. E eu sei, Senhor, que o mesmo Deus vai nos conduzir o nosso entendimento
a nossa alma, o nosso espírito, para que, ao receber um milagre, Senhor, seja para dar glória a Deus, segui-lo e sempre a nossa vida ser um louvor a Deus, para que essa terra saiba que hoje o Senhor opera milagres. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, veja bem, acho que todo mundo já conhece, né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o Senhor passeia no meio da igreja, né? E nesse tempo aqui o Senhor andava por tudo quanto é canto. Haja pena, né? Ainda bem que não tinha o ortopedista lá, né? Ele mesmo curava ele mesmo. Porque eu vou te contar. E ele estava entrando, as cidades tinham portas, né? Portas para entrar, portas para sair. E ficava, lembra de Jó? Ficava na beira da porta e tal. E se você for lá em Jerusalém, você vai ver a porta das ovelhas, porta das águas, né? E aqui diz que aconteceu que o Senhor, ao aproximar-se ele de Jericó, e ele estava vindo, ele não estava vindo sozinho, ele estava vindo, Jesus sempre andava em grupo. Por quê? Ele nos deixou essa mensagem, deixou essa lição. Nós temos que viver agrupados. Nós temos que viver, porque você está rindo. Sério. Não é para isso não? Estou falando bobagem? Lembrou de ela. Uma coisa que passou na minha cabeça. Deus me fala, gente. Salmo 133. Se a gente não tivesse junto aqui, como é que a gente sabia que tinha que orar pelo prato da irmã? Na sua de uma igreja Pequena, né? Pra gente estar juntos, gente. Presta atenção. Presta atenção. O leão ruge, mas vai jejum. Então, ouvindo, e uma das coisas que a gente vê, que a gente tem que ter em mente, veja bem, um detalhe, né? Que a gente já, coisa assim, ele era cego, mas não era surdo. Quando a gente canta, eu gosto muito dessa música da Bispa Sônia, porque ela fala dos escapes, né? Deus sempre dá um escape. Provérbio diz, por um caminho o inferno pode entrar, mas por 7 tem que sair. Ele tem que sair. E é como a gente estava cantando, clamando, clamando, batendo, batendo, porque nós não somos qualquer um. Nós somos filhos e vivemos e cremos no Deus de milagres. E o que esse cego, quase que um mendigo, né? Precisava ali naquela hora, era o quê? Oi? Na minha tradução fica mendigo. Sua tradução é tão preconceituosa. Então a minha também é. A minha também é. Fala Literal. Todo mundo tem medindo. Meu tá não. O cego assentado pedindo esmola, quer dizer. Aqui também tem. Em vez de É, o meu mal, também tá mendigando. em vez de mal, desengano. mendigo, né? Então tá, mendigo então. Aí vocês estão preconceituosos. O tradutor, né? Veja bem, É gente. morador de rua. Morador de rua. Que a gente estava aqui cantando essa última música que eu pedi pra gente perceber bem, viver bem e entender, porque a situação desse homem podia ser, eu posso não ser mendigo, você pode não ser mendigo, mas a situação dele era igual.
O homem clamava por misericórdia, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Por quê? Por quê? Porque a primeira coisa que vemos nesse texto é que ele clamava porque tinha um grande problema para ser resolvido. E a gente menospreza, é o mendigo. Quem aqui não tem um grande problema para ser resolvido? Levanta a mão. Ai, glória a Deus, não estou só neste momento, meu Pai. Eu tenho tanta que não dá nem para levantar o braço. Não, você não. O seu braço tem que ficar quieto. O braço é pesado, eu não tenho. Você tem um grande problema? É a mesma coisa. Como tem, né? Como a gente. Isso, eu mexi assim até coisa do mendigo por causa disso. A gente fica, né, falando assim, mas porque fulano tá assim, ciclano tá assim. Gente, tem um grande problema. Quantas vezes a gente recebe pedido de oração, a gente fala, por que essa pessoa também não vai no hora? Né? Porque Deus, lá em 2 Coríntios, falou que o Deus da misericórdia, o Deus das consolações, o Pai das misericórdias e o Deus das consolações trabalhou na nossa vida para que nós, juntos, fizéssemos um barulho tal para que aquele necessitado pudesse, ao nos ver, pudesse estar dizendo, Jesus, filho de Davi. Ele não tinha intimidade que a gente tem de pai, de filho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele não pediu a cura, ele pediu o que é misericórdia. O que nós temos falado da misericórdia de Deus? Ele é pai das misericórdias. Por isso ele para na segunda vez. Porque este homem precisa entender. E Deus queria, e Jesus queria ver no coração desse homem o quê? Que ele, se ele queria mesmo. E muitas vezes a gente desiste, né? Senhor, já orei não sei quanto tempo, já estou não sei quanto, tal, não sei o quê. Vemos que já gritamos, já oramos, já jejuamos e nada responde. E o Senhor passando. E viu o que era aquilo. Quando avisaram que era Jesus, ele ficou doido. Aí ele começou a clamar mais alto ainda, aqui está dizendo 38. Ele clamou, Jesus, filho de Davi. Aí ele botou Jesus na história. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeiro ele pediu misericórdia. Agora ele pediu o quê? Compaixão. Empatia. Ou seja, o meu coração, ao ver o seu problema, se move a tal ponto que se eu puder resolver, eu estarei me mexendo para ajudá-lo. E ele sabia, já tinha ouvido falar que Jesus era o Jesus do milagre. Era o Jesus que fazia milagre, era o Jesus que resolvia o problema dos crentes lá, dos judeus. Quando a gente fala, tá todo mundo juntinho, é isso. É isso que Paulo fala em Romanos 12. Fala para a igreja de Roma, rogo-vos pela compaixão que há em Cristo Jesus em vocês, porque só Jesus pode fazer isso, gente. O mundo aí fora está querendo que a gente se dane. O mundo aí fora, perdeu, você não está conseguindo ortopedista, não, se vira.
Mas não é isso que Deus faz. Não é isso que a igreja, o corpo de Cristo, ficou para fazer. Nós poderíamos falar tantas coisas nesse texto aqui, gente. Mas nós temos visto aqui nesse texto que nós só precisamos gritar. Que nós precisamos clamar. Viu a música que nós cantamos? Eu vou clamar, clamar, clamar até ele ouvir. Eu vou bater, bater, bater até ele abrir. Porque eu não sou uma pessoa comum. Porque eu quero viver milagres. Esse é o segredo. Nós falamos isso terça-feira. Nós falamos isso terça-feira. Do ouvir, não foi, Luiz? Ouvir. Bater, bater, bater. A oração é relacionamento. Esse homem não tinha relacionamento com Jesus. Ele precisava de quê? Do grupo fazendo barulho. Do grupo fazendo barulho. Ele precisa que na sua casa ele saiba que a sua casa, que a sua vida é um barulho nos céus. Ele precisa saber que se te pedir, você vai ter o que ajudá-lo. Isso é empatia. Rogo pelas compaixões que há em Cristo Jesus, que transformeis a vossa mente. Porque a mente do mundo é assim. Não tem. Nós estamos vendo aí a política no nosso país, gente. E sempre foi assim. Tem muita gente que é nova convertida aqui. A gente que é velha de igreja, sempre os líderes da igreja acompanharam o governo, o espírito. É o espírito que tem. Sempre foi assim. Vai lá não sei aonde aí, numa igreja de 2.000 para ver se vê seu bracinho. Por que ninguém viu que eu não levantei o meu braço? Boba, porque você vê aqui, bobinha. Ele liberou, você não pegou não? Mas Jesus não. Jesus chega perto. Você está entendendo? Jesus chega perto. Ele está aqui nessa noite. Amém. Jesus estava perto. Ele tinha um grande problema, eu tenho, você tem. O que nós vamos fazer? Gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, sempre, né? Nós temos falado aqui do bafo. Sempre vai ter aquele que vai falar assim: tá orando demais. Tá gritando demais. Você tá ouvindo música demais. Para que ir tantas vezes na igreja? Domingo ficar no telefone, terça-feira e na quinta fazer o que lá? Para que isso tudo? Para quê? Os 39. Os que iam na frente. Aí se alguém falar isso para você, você fala assim: ih, meu filho, você já existe. Quem está em você, dá vontade de dizer, quem está em você já existe antes de Jesus. Ó, desde que Jesus estava na terra aqui. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas que nós vamos, não é assim? Não é assim? Graças a Deus, eu não vivo mas já vivi em grupos que falavam assim: mas Blau, pra quê? Qualquer coisa, pra quê? Você vai deixar de ir no cerebro. Deu na surda. Não, vocês lembram, né? Mas tem gente que fala assim. Claro! Claro! Não, eu digo assim, graças a Deus, na minha casa, não tem, mas dentro da casa, a maioria da casa de vocês deve ter. Né? Deve ter.
vivemos. E aí nós vemos o quê? Que é preciso gritar, que é preciso falar, entendeu? Tem dia que eu tô vendo que tem muita confusão nos ares e tal, mas o barulho rola. Eu fico na janela, eu fico assim, Branca News, sou repórter ali da vizinhança. Tem aquele carro que estava ali, gente. Aí eu fico assim, olhando, um vizinho da frente. Oi! Então teu olhar, ele fala, tudo bem? Vejo tudo. Eu fico lá em cima, vejo tudo. Aí ele fica andando e tal, é aposentado, né? Aí ele fica limpando a casa. Aí quando ele olha, eu estou pra frente, vou tomando meu cafezinho, olhando a janela e... Oi! Ele já virou meu amiguinho. Só que foram fazer os negócios lá na rua, botar assim faixas, né? Aí teve que tirar o carro dele que estava do lado. Perdi essa. Assim mesmo falei no almoço, Júlia. Perdi essa. Branca News perdeu essa. Onde será que está o carro desse homem? Não vi sair. Eu falei, mais cedo eu vou perguntar. Assim mesmo que eu falo. Aí ele falou. Até os homens que consertam lá eu chamo para perguntar. Aqui, você está fazendo o que aqui? Sei o que, papapá? Vira um amiguinho da gente. Oi? Não, é trânsito. Botando carro, porque aquela esquina ali não tem acidente porque a gente ora, né? E eu fico bem no meio, né? Ah, mas o que eu já orei ali, eu esqueci, mas aí o Senhor não. Mas fizeram o negócio lá. Aí botou o troço lá. Mas assim, não é assim? Rogo-vos pela compaixão. A paixão que vem, que mexe aqui dentro. Por isso que nós temos dito a paixão de Cristo é algo que move o coração. Que não te deixa. Enquanto eu não puder orar, clamar, ver qual é a solução que o irmão precisa, está faltando isso entre nós, servos do Senhor no Brasil inteiro. Enquanto a gente não parar, então, enquanto não descobrir, irmão, muito obrigada. Olha, Deus já deu a direção, o caminho é esse. Pronto. E se o Brasil está dessa maneira, eu tive que clamar mesmo. Frio. Tá com frio? Eu já afastei pra cá, tá bom agora. Elaine também, né? Tava com frio, né? Ela foi pra lá. Quase Eu afastei pra trás, só pra Então, queridos, o ruído que nós fazemos na oração incomoda aqueles que estão necessitados. O ruído que nós fazemos na oração, na multidão, é uma multidão. É uma multidão, né? Informa mesmo que Jesus vai passar. Apesar dele não ver, ele era cego, mas ele acreditou. Ele ouviu, né? Ele ouviu falar, mas esse ouvir gerou nele algo que a gente tem estudado aqui. Ele começou a imaginar que se Jesus tocasse nele, falasse com ele, ele começou a se imaginar livre. E ele começou a agir da maneira que ele podia. Deus deu escape para ele, que foi abrir a boca.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era cego, mas não era mudo. Não é? Tem misericórdia. Ou seja, nós já temos falado da misericórdia. É aquilo que nós merecemos. Ele estava dizendo, Senhor, eu sou cego mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Eu sou um mendigo, estou jogado. Vivo de esmola. Mas eu preciso do teu amor incondicional. Eu preciso das maravilhas incondicionais que tu vieste trazer à terra. Ele se imaginou na misericórdia de Deus, agiu dentro do que ele via, mesmo sendo cego, e usou a única coisa que ele tinha, que eram os seus lábios. Tem hora que a única coisa que sobra na nossa vida, não sei os irmãos, é falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Deitado, chorando, Senhor, não sei como fazer isso, Senhor. Não me deixa desistir, e vai, e vai. E aí o Senhor vai. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. Eu acho bom barato, Jesus não liga para a multidão, não. Mas Jesus não liga porque o homem está falando, não, irmão. Então também não vou ligar também, não. Não quero nem saber. Está falando? Continua. Vai, como diz o outro, vai pro final da fila. Ah, é? Estão dizendo, os discípulos jogaram assim, não, o ceguinho está lá. Mas aí a gente ouve a música. Não, Jesus falando, não, ele não é uma pessoa comum, ele creu. Ele gritou, ele clamou, ele buscou e não parou enquanto não viu o milagre na vida dele. Então ele não é uma pessoa comum, traga-o. E aí trouxeram, aliás, Jesus faz esse, a gente pensa que a gente não passa determinadas situações, mas Jesus fazia os discípulos também, gente. Passar umas vergonhazinhas, tá? Pode trazer. Não, Senhor, mas é hora dele, né? Traga-o. E Jesus está estrategista, né? Ele está pergunta, né? Que quer que tu passa para todo mundo ouvir, né? Mas aí ele está me quebrando. Irmão. Não, quero perguntar. Eu quero chegar lá, né? Não, meu pastor, não. O que faço eu? Mas Jesus é estrategista. Mas não é estrategista, pastor? Põe estrategista nele. Isso, menino. Toda estratégia vem dele. Escreva tudo. Essa eu nunca vou esquecer de minha. É uma outra coisa lá. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: será que nós estamos... Esquece o adiantamento do irmão ali. Será que eu estou pronta quando eu estou na presença do Senhor, como a gente estava hoje? Eu gosto dos detalhes, irmão, da palavra. Será que eu estou pronta para dizer, Senhor, eu preciso disso. Eu quero isso. Quando nós estamos aqui, esse tempo todo falando, quinta, domingo é pouco tempo, terça, falando assim, abra a tua boca, decreta. Ora, Jesus não sabia que ele era cego, gente? Jesus não era cego, era, Jéssica? Não. Jesus não sabia que ele era cego, gente? Mas Jesus precisa, Deus precisa que eu abra minha boca em oração, profetizando a minha bênção.
É como como aquela música de Sara Farias, o céu está me carregando. Não sei como vai fazer, não sei onde vai fazer, mas eu só sei que vai fazer, porque eu estou chamando a existência, a resposta e a misericórdia de Deus e a bondade, o consolo e a fidelidade de Deus sobre a minha vida através do Senhor Jesus. Mandou e tendo chegado, perguntou-lhe. Ele precisava ouvir a voz daquele homem. Jesus precisa ouvir. Jesus, quando nós entramos aqui, já não sabia, gente. E por que a gente fala? O inferno precisa ouvir. Viu, irmão Dilcinho? Precisa ouvir que eu confio no Senhor a tal ponto de agradecer pela vida do meu sobrinho Heitor. Ele sabe, Jesus sabe que há uma gratidão no meu coração. Mas eu preciso espalhar isso, porque o inferno fica perturbando as nossas mentes, perturbando a nossa alma, perturbando, fazendo lembrar da semana, fazendo lembrar do final de semana, fazendo lembrar das coisas que tem, boleto para pagar, final do mês, fica lembrando tudo. E aí o Senhor precisa nos acordar para dizer assim, preste atenção, eu estou aqui, eu preciso que você verbalize, coloca o nosso dia. Coisa precisa falar. Que queres que eu te faça? Respondeu ele. Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Agora eu quero, não sei se a de vocês tem, recupera a tua vista. Jesus disse, Jesus fala comigo, meu Senhor Jesus, fala, Ele decreta a minha vitória nessa noite. Ele diz, recupera a tua vista, mas aí depois vem o segredo, porque assim Ele fez. A tua fé te salvou. Agora pergunto eu, nisso tudo que nós estávamos falando aqui, lembra que nós falamos, que todo mundo começou a falar que ele era cego, mas não era surdo. Ele estava ouvindo desde lá. Quantas vezes Jesus já deve ter passado por lá e estava ouvindo? E ali estava sendo gerado fé. Quantas vezes nós temos que vir assistir culto, ouvir a palavra, cantar, louvar, glorificar o Senhor, mas chega o momento da fé, aquele momento básico que o Senhor Jesus fala, agora eu vejo a tua fé. Agora eu vejo. E olha, o tempo que o Senhor leva para realizar o milagre é o tempo que o Senhor nos prepara para ter essa fé que nos salva. Imediatamente. E sabe por que a gente chega a essa conclusão? Porque imediatamente ele tornou a fé, podia ir cuidar da vida dele, né? Pegar as molinhas e comer, ir no McDonald's, comer alguma coisa, né? Não, foi não. Ele fez o quê? Seguir. Tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Essa é a finalidade do milagre na minha vida. Essa é a finalidade do milagre na sua vida, Juliana, na sua vida, Sônia, na sua vida, Dona Isabel, Jéssica, Luísa, Júnia, Elaine, irmã Célia, irmão de Celino, irmão de Cinho,
e todos quantos nos ouvirem, essa é a finalidade que Deus tem nos levado. Então, que em nome de Jesus, hoje, o Espírito Santo possa nos encaminhar a solucionar os nossos problemas em fé. Solucionar os nossos problemas de uma maneira que eu possa encontrar o escape. Solucionar as nossas maneiras no nosso dia a dia, que possamos solucionar, que sejam maiores, sejam menores, seja uma coisinha à toa, seja uma coisa grande, nós possamos saber que o Senhor está mexendo em nós para ver, enxergar dentro de nós uma fé. E aí ele vai ver o que ele viu nesse cego de Jericó. Uma disposição de mente, de coração. Ele podia estar cego, esmolado, mendigo, mas a mente não estava afetada. Porque ele estava ouvindo, estava crendo, estava se imaginando nele e teve fé para verbalizar, chamar Jesus, Jesus agir e ele cumprir a finalidade das coisas de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Eu peço ao Senhor nessa noite que nós tenhamos uma disposição de mente, coração e alma para nos voltarmos para os céus, para um olhar de glória, como diz aqui, ó, glorificando a Deus. E todo o povo, aí sim, aquele povo que estava falando, chega pau, aí todo o povo vendo isso, dava o quê? Louvores a Deus. Ô glória, ô glória. Tem que passar na minha porta e falar assim, essa casa aí dá louvor ao Senhor. Essa casa aí dá louvor ao Senhor. Meu vizinho já sabe, essa casa aí dá louvor ao Senhor. Né? E nós temos que sentar no ônibus, pessoas sentir que nós não somos qualquer um. Temos que estar dirigindo o carro, viajar, entrar na nossa família, né? Sabendo que o Senhor está dirigindo a nossa vida, em nome de Jesus. Aquele homem sabia que a oportunidade estava passando. Que nesse final de semana estejamos orando nesse sentido, irmãos. Suplicando através de uma fé preciosa no sangue do Cordeiro. Amém. Pedir ao Pai Divino que envie o Espírito Santo para intervir na nossa vida, nos nossos problemas e que resulte em glória a Deus. Que o Senhor esteja movimentando, entrando e saindo na nossa casa. Feche os seus olhos, peça ao Senhor isso. Que o Senhor esteja entrando e saindo da nossa casa. Que o Senhor esteja determinando, enxergando que temos fé. Que o Senhor esteja determinando que guarde isso. O Senhor vai passar pela sua mente, pela sua alma, pelo seu coração, pelo seu lar. Ele está interessado em solucionar o seu problema agora. Mas precisamos primeiro ter uma vida nele, ter uma solução com ele e pedindo perdão pelos nossos pecados. E não ficar ficarmos com o coração totalmente limpo. Você imagina quanto ressentimento esse homem já não devia ter tido ali? Ao encontrar Jesus, ele preferiu jogar tudo fora. Mendigo, esmola, imagina as coisas que ele não ouvia. Ele jogou tudo fora, porque Deus viu um coração dele de fé.
Só assim nós gozaremos as maravilhas do Evangelho. E a comunhão em Cristo Jesus. Que o Senhor ouvirá a nossa oração. O Senhor estará passando e nos dando a certeza de uma solução. Amém? Amém. E Ele está dizendo, e Ele continua dizendo, o que quer que eu te faça. Ele continua dizendo o que quer que eu te faça.